Olá, bom dia, meu amigo adorador, estudante da Bíblia. Já fizemos nossas orações, já estudamos a palavra, agora vamos comentar aquilo que nós aprendemos, certo? Nós terminamos o capítulo 6 com Moisés dizendo que tinha problemas para falar, né? Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Porém, Deus, ele reanima Moisés, veja como Deus é paciente, né? E diz o que Arão vai fazer, né? Ele coloca cada pingo nos seus is, né? Quem vai fazer o quê? E aqui no verso 6 diz assim, ó. Assim fizeram Moisés e Arão. Verso 6, fizeram como o Senhor havia lhe dito, né? Tanto Arão quanto Moisés. E no verso 7 diz, Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com o faraó. Veja que não há limite de idade para servir a Deus. Todos são chamados para o seu reino. Criança, jovem, adolescente, adulto e idosos, todos são bem-vindos no reino de Deus. Deus então orienta Moisés e Arão a respeito de como devem fazer com o cajado que viraria serpente. Porém, Deus orienta também, como ele já havia falado anteriormente, que ele endureceria o coração de Faraó, e aqui eu abro novamente um parêntese dizendo que não é Deus que endurece o coração. Na cultura israelita da época, eles entendiam que o que Deus não impedia era como se Deus tivesse feito, né? Como se ele tivesse feito ativamente. Mas também menciona aqui nos capítulos que Faraó endureceu o coração. Ele endureceu o próprio coração, ou seja, ele era teimoso e obstinado. Não era Deus quem endurecia, era apenas uma forma da escrita que dava a entender que Deus endureceu o coração, mas não foi Deus. A partir do verso 14 de Êxodo 7, Deus já orienta Moisés e Arão a irem para o Nilo, porque lá estaria Faraó e ali será realizada a primeira grande praga do Egito. E Deus diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, verso 14, o coração de Faraó está obstinado, né, teimoso, duro. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó, o Senhor Deus dos Hebreus me enviou para lhe dizer que deixe ir o meu povo, para que me adore no deserto. Então, não é a primeira vez que Moisés vai para Faraó dizer a mesma coisa. Faraó continua endurecido. Quando Moisés, né, e Arão levaram o cajado e fizeram com que, quando jogaram no chão, ele virou uma serpente, né? E os magos, Faraó chamou os seus magos e eles fizeram uma contrafação. Ou seja, o que Deus faz, o diabo vai e contrafaz. Mas nada que o diabo faz é com perfeição. Porém, nós precisamos estar atentos, nossos sentidos precisam estar atentos e nossa comunhão com Deus também precisa estar em dia para poder reconhecer essa contrafação do inimigo, porque não parou aqui no Egito, continua fazendo até hoje. As coisas que Deus faz com perfeição, ele tenta imitar e muitas vezes engana, e o objetivo dele é, se possível, enganar os próprios eleitos. Quando Arão jogou o cajado e ele virou serpente, os magos de Faraó fizeram o mesmo. Porém, o cajado de Arão engoliu, né, a serpente que era o cajado de Arão, engoliu todas as serpentes ali do mal, dos magos do Egito. E aqui no rio foi semelhante. Deus disse que estendesse, né, que Arão estendesse o cajado sobre as águas do Nilo e elas virariam sangue. Virou sangue, morreu peixe, ficou um mau cheiro. As águas que estavam nos potes das pessoas também viraram sangue. Porém, Faraó, com o coração duro, chamou seus magos e eles fizeram semelhante. E isso endurecia cada vez mais o coração de Faraó. O rio Nilo, ele era fonte de vida ali para o Egito, porque tudo era regado, tinha sistema de irrigação, a pesca, a agricultura, tudo dependia desse rio. Era uma terra muito fértil ao redor desse rio. E mexer com o rio, ferir com o rio, era como mexer com a fé e a cultura do povo, porque eles tinham o rio Nilo como também um deus. Muita coisa ali no Egito eles endeusavam o faraó, eles tinham o rio Nilo como um deus, eles tinham deuses com cabeça de gato, de cachorro, de chacal. Então eles tinham muitos e muitos deuses, e também tinham deuses como as coisas da natureza, né? O próprio rio. E ferir ali o rio foi como mexer com a fé daquele povo. Porém, quando aquilo ali foi contrafeito, o faraó simplesmente endureceu o coração e ele, dando as costas, se retirou.
Uma das coisas que eu achei bem dura de ouvir foi isso aqui. Veja o tamanho da teimosia. Verso 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Eu imagino, veja, um dia sem água já é difícil de passar. Imagine 7. E aquele povo aguentou isso tudinho. Veja, Faraó, orgulhoso, teimoso, não queria voltar atrás das suas decisões. Ele poderia simplesmente ter liberado o povo para ir adorar a Deus no deserto. Até aqui eu não vi dizer assim, liberte meu povo de uma vez. Estava escrito, deixe meu povo sair para adorar no deserto. Porém, Faraó, coração sempre endurecido, mesmo assim, Deus não violou o direito de livre-arbítrio de Faraó. Outra coisa, os magos do Egito, eles reproduziram, de alguma maneira, a praga. Porém, eles não puderam removê-la. Foram 7 dias sem água pura, vinda do rio. Deus, ele não desistiu do povo. As pragas continuaram. Nós vamos ver aí, a partir do capítulo 8, outras pragas, como a das rãs e outras mais. Faraó continuava com o coração endurecido e, olhando para os nossos próprios corações, nós temos endurecido o nosso coração para Deus? Deus, ele vai nos mostrar evidências, ele vai nos dar motivos para crer. Porém, a decisão de crer ou não em Deus é minha e sua. Um ótimo dia para todos nós e até amanhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muitas vezes somos impacientes, somos fracos na fé. Tu tens nos colocado evidências do teu amor, da tua bondade diante de nós. Nos ajuda, Senhor, a não endurecer o coração diante de ti, mas que nossa fé possa cada vez mais aumentar, a ponto de não mais duvidarmos do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça. Dá-nos um ótimo dia na tua presença. Amém.